No dia 2 de junho de 2020, saiu o decreto dominical com o nome de liberdade religiosa, mas nós fomos criticados ao afirmar que Deus revelou que o que Donald Trump fez no dia 2 de junho de 2020 foi o decreto dominical, mas agora está sendo claramente revelado que realmente o que saiu no dia 2 de junho de 2020 foi o decreto dominical. Aqui você vê a notícia no dia 27 de junho de 2024, ontem, mais uma implementação do domingo ou a educação do domingo, porque nós estamos na fase do decreto dominical, a fase educativa e implementativa. Então, eles educarão e implementarão até que porão obrigatoriamente o domingo. Então, enquanto os adventistas estão esperando o decreto dominical pelo clima, pela encíclica Laudato Si, o decreto dominical já saiu pela falsa liberdade religiosa e estamos na fase educativa e implementativa do domingo. Então a gente vê como está avançando o decreto dominical, até que será posto pela falsa liberdade religiosa o domingo obrigatório e até o decreto de morte para matar num só dia todos aqueles que guardarem o sábado, a menos que o abandona para guardar o domingo, também sairá pelas leis falsas de liberdade religiosa. Então, fomos criticados, mas aqui está claro que este ministério foi levantado por Deus, que como Deus o revelou, está a se cumprir. Então aqui você vê que é o decreto dominical sendo implementado, uma menina desmaia como um sinal de desaprovação divina, porque é o decreto dominical pela falsa liberdade religiosa. É a falsa liberdade religiosa que está pondo o domingo no mundo inteiro. Então aqui você vê abaixo, você vai ver quais são os mandamentos que eles vão colocar para ser ensinado nas escolas. Nós sabemos que não é o sábado do sétimo dia que eles vão ensinar nas escolas, mas nós sabemos que é o domingo, o qual é o falso sábado. Então aqui você está vendo aí na tela o terceiro mandamento do catecismo, o qual manda guardar domingos e festa. Então é uma prova que o decreto dominical está avançando cada vez a mais e justamente como Deus o revelou pela falsa liberdade religiosa. Então veja mais de perto aqui como é o domingo que eles vão ensinar nas escolas, tá aí. Guardar domingo e dias santos. Então a profecia está se cumprindo. A falsa liberdade religiosa é o decreto dominical e estamos na fase da implementação e educação do domingo. E a falsa liberdade religiosa é a imagem da besta, a igreja unida com o Estado. Ela é a perseguição final com o nome de liberdade religiosa. E aí você vê a aprovação de Deus, a menina desmanhando. E quem está por trás desse decreto é a mesma lei de 2020, veja. To have the opportunity to know the blessings of God. My administration will always support and defend your religious liberty. We don't want to see God forced out of the public square, driven out of our schools, or pushed out of our civic life. We want to see prayers before football games if they want to give prayers. We want. Esta notícia diz que Trump apoia os 10 mandamentos nas escolas. Por quê? Quem está por trás é ele mesmo.
Também não é só Trump, mas também a Igreja Adventista está feliz, porque é a mesma falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista. Aren't you glad that yesterday the governor of Louisiana signed into the law, put the 10 Commandments back in the schools? Você não está feliz porque ontem o governador de Louisiana assinou a lei colocando os 10 mandamentos de volta nas escolas? Todo mundo conhece essa figura bem Casso. Ele perguntou, vocês estão felizes pelos 10 mandamentos nas escolas? Então todo mundo bateu palma. É a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está sentada na cadeira da ONU, dominando o mundo inteiro e fazendo as leis dominicais pela falsa liberdade religiosa. Tudo vem da ONU, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fielmente nós avisamos, como Deus o revelou, que o decreto dominical saiu no dia 2 de junho de 2020 e os adventistas que ainda esperam o decreto dominical pelo o clima nunca verá o decreto dominical. Assista agora o vídeo de Deusilene Souza do ano 2020, quando saiu o decreto dominical pela falsa liberdade religiosa. Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônio e coito de todo espírito imundo e detestável. Irmãos, isso vai acontecer quando a Igreja Católica deu o seu vinho para todas as nações beber, ou seja, quando o decreto dominical sai nos Estados Unidos para todas as nações guardar o domingo. E eu quero falar de um fato muito importante que aconteceu agora, no dia 2 de junho. O presidente dos Estados Unidos assinou a ordem executiva sobre liberdade religiosa. Irmãos, eu quero falar para vocês que essa ordem executiva já é o próprio decreto dominical. Por que eu estou dizendo isso? Como vocês sabem, no dia 23 de setembro de 2019, o presidente dos Estados Unidos convocou os líderes mundiais para uma reunião global sobre acerca da liberdade religiosa. Ele fez uma colisão com as empresas, para que as empresas dessem um dia de descanso para os seus trabalhadores. E agora, ele assinou a Lei da Liberdade Religiosa Mundial. Irmãos, eu quero falar para vocês que essa Lei da Liberdade Religiosa já está a Lei Dominical nela. Pois lá fala sobre a Lei de Direitos Humanos, o qual todas as empresas têm que dar um dia de repouso para os seus trabalhadores. E antes que o presidente dos Estados Unidos assinasse essa lei, ele foi no santuário do Papa João Paulo II e prestou homenagem ao Papa João Paulo II. E quando ele saiu de lá, ele foi direto assinar a Lei da Liberdade Religiosa. O que representa isso? O presidente dos Estados Unidos ir prestar homenagem ao Papa João Paulo II. Você sabe que o Papa João Paulo II ele fez uma carta chamada Carta Apostólica de Ex-Domínio. E nessa carta fala claramente para os países botar o domingo na legislação de cada país. Então, o presidente Donald Trump, representando o mundo inteiro, ele foi lá prestar homenagem, querendo dizer que o que o Papa João Paulo tinha pedido, ele ia executar. Ele ia colocar a lei dominical. Então, esse decreto foi assinado com o nome de liberdade religiosa. Eu já tinha falado aqui para vocês que o decreto dominical, ele ia sair disfarçado. Ele não ia sair como decreto dominical. Por quê? Porque se isso acontecesse, ia trazer um grande despertamento. E ia chamar a atenção das pessoas. Irmãos, como vocês sabem, toda profecia esperada, ela acontece de uma forma em que as pessoas não percebem, a não ser aqueles que estão buscando fervorosamente a Deus. Veja o exemplo da época de Jesus. Desde o dia de Adão, o povo de Deus estava esperando pelo nascimento do Messias. Mas quando Jesus nasceu, eu pergunto para vocês, a nação judaica soube? Não soube. Somente quem soube foi aquelas pessoas que estavam vigiando. Foi os pastores e foi os magos do Oriente.
Eles ficaram sabendo porque Deus assim o designou que eles soubessem. Mas a nação inteira foi passado por alto. Da mesma forma, o decreto dominical é algo que está sendo esperado há muito tempo pelo povo adventista. Mas ele não virá de uma forma visível. Ele virá disfarçado de lei da liberdade religiosa. E agora, irmãos, o que vocês vão ver de agora para frente? Vocês vão ver apenas a prática do que foi assinado. Não vai sair mais um decreto dominical, mas sim vai sair a prática da lei dominical. Os Estados Unidos vai colocar o domingo em prática, na prática. E assim o mundo inteiro vai fazer a mesma coisa. E com isso, muitas pessoas não vão ver a lei dominical. Mas aqueles que estão vigiando, eles verão. Irmãos, quando se cumpriu, quando o presidente Donald Trump assinou a lei dominical no dia 2 de junho, eu compreendi o sonho que Deus tinha me revelado, que o decreto dominical ia sair no dia 2. E eu postei aqui esse sonho, mas eu não compreendi o significado. Somente quando foi assinada a lei da liberdade religiosa no dia 2 de junho, eu fui compreender o sonho.